Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por mais um dia onde nós podemos aprender a Tua palavra. Obrigado pela nossa vida e pela nossa saúde. Que nós possamos ser edificados pelo Teu poder nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Isaías, capítulo 37, versículo 5, diz assim: E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. Até aqui. Irmãos, só relembrando, o que está acontecendo aqui? Ezequias fez uma grande reforma religiosa em Israel, houve um poderoso avivamento, e de uma maneira inexplicável, com tudo em ordem, tudo bem, obedecendo a Deus, Senaqueribe, rei da Síria, aquele povo que destruiu Samaria, aquele povo que destruiu o Reino do Norte, vem, toma 46 cidades fortificadas de Judá e cerca Jerusalém. Essa história é tão importante que ela aparece em 3 livros da Bíblia. E ela foi escrita em 3 épocas diferentes. Primeiramente, ela foi escrita por Isaías, em torno do século VII a.C., que é essa narrativa aqui. Depois ela foi escrita no livro dos reis, já próximo ao exílio, após o exílio, e depois ela foi escrita em crônicas. Porque os fatos acontecidos aqui são de extrema importância. E para vocês terem uma ideia, esse rei Senaqueribe, ele mandou fazer uma estela. O que é uma estela? É uma pedra com memorial, onde tem escritos, onde tem pinturas, onde ele conta a campanha militar feita sobre o Oriente Médio, no ano de 701 a.C. Então essa história, além dela ser bíblica, ela é uma história comprovada na arqueologia secular. O fato interessante é que ele conta que tomou as cidades, um monte de coisa fecha com a Bíblia. E aí ele fala o seguinte: e cerquei Jerusalém, o seu povo, como um passarinho numa gaiola. E aí ele encerra a narrativa. E não fala mais nada. E você fala, nossa, mas ele não vai contar o resto da história? Não, ele não vai contar o resto da história, porque esses memoriais, essas estelas, essas pedras, eram para contar a grandeza dos reis e das suas campanhas militares. Só que o que aconteceu com ele aqui não foi digno de ser contado, porque o Deus Todo-Poderoso, quando foi afrontado, respondeu de uma maneira praticamente única na Bíblia. A Bíblia conta o desfecho dessa história, e é o que nós vamos ver nessa noite. E a narrativa continua. Veja, mais um detalhe importante. Ezequias, assim que recebeu as mensagens, primeira coisa que ele fez foi buscar Deus e foi buscar o profeta Isaías, que é o que nós acabamos de ler no versículo 5. E aí o 6 vai contar o desfecho da busca de Ezequias ao conselho do profeta Isaías. Versículo 6. E Isaías disse-lhes: Assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e o farei cair morto, a espada, na sua terra. Até aqui. Olha que interessante. Isaías fala, olha, não teme. E curiosamente, ele dá a forma que Deus vai agir. E Deus fala o seguinte: eu vou colocar nele um espírito de engano. Isso nos lembra 2 outras histórias da Bíblia. O espírito que da parte de Deus foi colocado sobre Saul para o atormentar, e o espírito de engano que foi enviado ao rei Acabe, que foi culminar na derrota do rei Acabe e na queda da sua dinastia. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós já estudamos esse assunto, relembrando, Deus, muitas vezes, ele faz com que o ser humano caia.
ele retira a sua graça, ele bota o mundo espiritual para agir, e ele pega o soberbo na sua soberba. Isso é a mesma coisa que vai acontecer no que está escrito em 2 Tessalonicenses 2, dizendo o seguinte: porque Deus enviará o espírito do erro para que creiam na mentira, porque não adoraram o Deus do céu. Quem são esses? Os adoradores da besta e os adoradores do anticristo. Então, o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que condena. O mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que traz juízo. Mesma maneira no caso de Faraó: endurecerei o coração de Faraó. Lógico, no outro texto está dizendo que Faraó endureceu seu coração. Mas Faraó endurecer seu coração é consequência do endurecimento dado por Deus. É consequência de Deus retirar sua graça. Por quê? Por causa da soberba de Faraó. Muitas pessoas, quando ouvem o Evangelho, para elas o Evangelho é o bom perfume de Cristo, para que se salvarem. Mas para outras, infelizmente, o Evangelho é cheiro de morte para os que se perdem. O mesmo Evangelho. Então nós temos que entender essa contraposição. É assim que as coisas funcionam. Por que as pessoas são condenadas? Porque são soberbas, não querem saber de Deus, são arrogantes, como esse rei aqui. Esse rei blasfemou contra Deus. E não ficou impune. Inclusive, além de Deus enviar um espírito de engano, Deus traz um decreto de morte. Ele vai morrer na terra dele. Decreto de morte. Curiosamente, isso causa estranheza, né? Porque hoje em dia se prega aquele evangelho do frufru. Sabe o evangelho do algodão doce? Da maçãzinha do amor? Só que veja, o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que condena. Muitos achariam: nossa, Deus tinha que evangelizar Senaqueribe. Tinha que falar para Senaqueribe: dá uma chance para Jesus. Dá uma chance para Jeová. Não é a mentalidade de alguns? Só que com Deus, aquela história: foi soberbo, foi arrogante, blasfemou, não se arrependeu dos seus pecados. É juízo. Para todo aquele que não se arrepende dos seus pecados, é juízo. É o que nós vamos ver aqui nessa narrativa. Amém? Versículo 8. Voltou, pois, Rabsaque e achou ao rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laquis. E ouviu ele dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhe fazer guerra. Assim que ouviu isso, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: vamos fazer uma pausa aqui. O que acontece? O Rabsaque, que era aquele orador, se retira de Jerusalém e vai em direção a Laquis, que é uma das cidades fortificadas. Quando ele chega em Laquis, Laquis já está tomada. E Senaqueribe está numa campanha de uma cidade próxima, chamada Líbina, porque essas cidades foram tomadas passo a passo. Só que assim que ele chega um rumor de um grande rei da Etiópia, no norte da África, o rei Tiraca. Para vocês terem uma ideia, esse rei, ele chegou a ser faraó do Egito. O ano aqui é 701. Em 689, 11 anos depois, porque antes de Cristo o tempo é ao contrário, depois de Cristo a gente conta com o tempo crescendo, antes de Cristo a gente conta com o tempo voltando. Então aqui é 701, passam-se 11 para 12 anos. 689, esse rei Tiraca, ele é empossado como faraó do Egito. Ali no norte da África sempre tem uma troca de poderes. O Egito aqui não é a mesma nação poderosa de 800 anos atrás. A mesma nação poderosa onde José governou, em torno de 1400 a.C.
Mas o Egito ainda tem uma grande importância. Só que ao lado do Egito tem esse poderoso país, a Etiópia, que era várias vezes citada na Bíblia. A Etiópia era conhecida por guerreiros de grande estatura e por guerreiros de grande velocidade. Ela também depois se tornou conhecida por rainhas guerreiras, as Candaces. Uma delas, inclusive, é citada no livro dos Atos dos Apóstolos. O eunuco, que era alto funcionário dessa rainha, foi adorar em Jerusalém e no seu retorno, Filipe, o diácono, evangeliza ele. E ele é batizado ali mesmo e volta para a Etiópia, se tornando inclusive um grande evangelista. Para vocês terem uma ideia, o norte da África foi varrido pelos muçulmanos. Mas até hoje permanece no norte da África a chamada Igreja Cristã Copta, com vários cristãos na Etiópia. Então esse país é um país de extrema importância. E nessa narrativa, o que o rei Tiraca fez foi preponderante. Lembram que o livro de Daniel fala o seguinte: Deus elege, remove reis, estabelece reis. O livro de Provérbios fala que o coração do rei está na mão de Deus. Quem que despertou Tiraca para aquela campanha militar? Deus. O que ele fez? Gente, todo governante tem sonho de grandeza. Não existe mudança de poder do mundo sem guerra. Apenas entregou Tiraca ao próprio desejo e deu livre caminho. E Tiraca se levantou e veio. Esse rumor é o rumor que o profeta Isaías falou. É o cumprimento profético. Ele ouvirá rumores e vai ter que ir embora. Assim que Rabsaque fica sabendo de tudo que aconteceu, ele manda uma outra carta para Ezequias. E olha o que esse camarada vai falar, versículo 10. Diz assim: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus, em quem confias. Só um minuto. Dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruindo-as totalmente. Escaparias tu? Porventura, as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram, Gozã, e Arã, e Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sevarfaim, Ena e Iva? Até aqui. Olha que interessante. Tiraca se levantou contra a Síria. A narrativa de Rabsaque é o seguinte: olha, não fica alegrinho não. Nós vamos ter que sair daqui, mas vocês não vão escapar. Ou você acha que o Deus de vocês é melhor que o Deus das cidades da Síria e das cidades da Mesopotâmia, que são as cidades que estão faladas aqui? Olha o que ele está fazendo aqui. Ele está igualando o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a demônios, adorados da forma de falsos deuses. Mais uma blasfêmia, mais uma arrogância. Aqui fica em jogo a reputação do Deus Altíssimo. E isso vai fazer toda a diferença. Isso daqui ele colocou uma pedra no túmulo dele. Quando ele comparou o Deus Altíssimo a demônios imundos adorados na forma de falsos deuses. Essa daqui foi a pedra no túmulo. E aí o que vai acontecer? Versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo,
Só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Olha que interessante o comportamento de Ezequias. Novamente ele vai buscar Deus. E se você quer conhecer a teologia de uma pessoa, preste atenção na maneira que ela ora. As nossas orações refletem a teologia que nós cremos. Concorda que Ezequias, se fosse hoje, ele ia falar: eu determino que não vai ter nada, eu decreto, eu caio, faço cair por terra. Não é assim que eu falo hoje? Não. Ezequias vai na teologia correta. Ele fala: Senhor, tu que habitas entre os querubins, que é a posição mais alta que tem. Outro detalhe: na arca da aliança havia a presença de Deus. A tampa da arca tinha 2 querubins. É isso que Ezequias está querendo dizer. Aí ele fala: tu que és o Criador de todas as coisas. O que ele faz? Ele apresenta a carta para Deus. Irmãos, Deus sabia da carta antes de Ezequias apresentar? Sim! Da mesma maneira que Deus sabe a nossa oração antes da palavra sair da nossa boca. Mas é uma maneira apropriada você apresentar as coisas a Deus. Por exemplo, quando você é acusado injustamente, uma forma correta de orar é da seguinte maneira: Senhor, olha o que estão falando. Senhor, olha a dúvida que estão colocando. Senhor, tu que julgas com justiça, o Senhor sabe que eu sou pecador. Mas eu entrego essas questões nas tuas mãos, que o Senhor vai saber como julgar. E aí entrega na mão de Deus. Isso é uma teologia de oração correta. Percebe o que está nos ensinando aqui? E vamos continuar na leitura, versículo 17. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor. Até aqui. Olha que interessante. Tintim por tintim o que eu acabei de falar. Ele apresenta a carta, ele fala: Senhor, Senaqueribe está afrontando não a mim, está afrontando a ti. Aí ele usa um hebraísmo, um jogo de palavras: Senhor, abre os olhos, Senhor, abre os ouvidos. Isso aqui é uma figura linguística, é uma força de expressão, tipo: Senhor, presta atenção no que estão falando do Senhor. E olha que incrível, inclusive ele não acusa Senaqueribe de mentira, ele fala: olha, a verdade é que a Síria destruiu todos os povos. Verdade é também que todos os deuses foram queimados. Lembra qual era o hábito da Síria? Chegava no lugar, matava primeiro o rei. Segundo lugar, matava os profetas. Terceiro lugar, matava o sacerdote. Quarto lugar, arrancava a religião. Para vocês entenderem o que está aqui. Assim que Rabsaque cercou Jerusalém, os primeiros réus de morte quem eram? O rei Ezequias e o profeta Isaías. Se Rabsaque entrasse na cidade, tchau. Tchau Isaías, tchau Ezequias. Percebe o que está em jogo aqui? Mas olha que interessante. Ezequias, na sua oração, ele não difama, ele não esperneia nada. Ele apenas apresenta a verdade. É uma coisa bem interessante, uma oração simples e correta. Dessa maneira nós temos que orar. Senhor, tal coisa. Senhor, na tua palavra me diz que o Senhor fez tal coisa. O Senhor teve poder para fazer tal coisa. Então, Senhor, por favor, o Senhor tem poder para trazer essa cura.
Tem misericórdia, Senhor, inclina os olhos, abre os ouvidos para a súplica do teu servo. Essa é uma oração bíblica. Percebe? Ezequiel está fazendo a mesma oração aqui. Amém? Deixa eu pegar um golinho de água, tomar na despurja, onde tem mais unção. E a narrativa segue, versículo 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto ao que pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, essa é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz, e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Até aqui, olha a resposta profética, preste atenção. A figura da virgem é levantada aqui. Quem é a virgem? A cidade de Jerusalém. É uma virgem que está sendo ameaçada de ser deflorada por um homem perverso. Essa é a figura aqui. E qual a resposta do profeta Isaías? Que essa virgem, diante do inimigo, que é esse homem perverso, maneia a cabeça. Tipo, deu de ombros. Por quê? Porque Deus vai livrar a virgem de ser violada. A virgem é a cidade de Jerusalém. A menina dos olhos de Deus. Essa é a figura que está aqui. Agora eu pergunto, uma mulher jovem, do tamanho normal, pode resistir a um guerreiro? Ela tem condição de resistir a um guerreiro? Não. Se ninguém pôr a mão, o que vai acontecer com ela? Vai ser violada. E na cultura judaica vai ser desonrada. Então a figura aqui é o seguinte, é de Deus se levantando no seu trono e frustrando a ação desse guerreiro mau e guardando a sua virgem. Essa figura de virgem é repetida na Bíblia. A própria carta aos Coríntios repete a sua igreja como virgem pura, sem mácula. Em Coríntios está lá. Se eu não me engano, 1 Coríntios 16, 2, se eu não me engano. Esse é o texto, pode ser que eu esteja enganado. Mas trata a igreja como virgem. Entendeu? É a figura que está aqui, Deus guardando o seu povo. Da mesma maneira que Deus guardou a cidade, Deus nos guarda hoje. É o mesmo Deus. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 24. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei na altura do seu cume, ao bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios dos lugares sitiados. Até aqui. Olha que interessante. O que está falando aqui? Do rei da Síria se engrandecendo, do rei da Síria contando vantagem, do rei da Síria falando que ele era o melhor. Qual é a marca das pessoas incrédulas, das pessoas inimigas de Deus, das pessoas que blasfemam a Deus? Muitas vezes é a arrogância. E essa arrogância foi vista por Deus. Porque ela aparece aqui na resposta do profeta. Uma das coisas, lembra que eu falei que quando ele blasfemou, ele botou a pedra no túmulo? Quando ele se tornou arrogante, foi a outra pedra que foi colocada. Arrogante diante de quem? Do Santo de Israel. Quando eu venho contra a igreja, quando eu venho contra o povo de Deus, contra a igreja, eu tenho uma passagem bíblica que fala que quando eu perseguo a igreja, eu estou perseguindo o próprio Jesus. Que passagem bíblica é essa? Livro dos Atos dos Apóstolos, a conversão de Paulo. Paulo estava indo para Damasco perseguir a igreja. Quando Jesus aparece para ele, Jesus fala, Paulo, Paulo, por que me persegues?
E aí ele se apresenta como Jesus, mas espera aí, Paulo estava perseguindo a igreja. Mas a Bíblia nos mostra que quando eu persigo a igreja, eu estou perseguindo a Jesus. Qual será o destino? Qual será a consequência de perseguir a Jesus? Ah, pastor, mas eu não estou vendo nada. Espera. Ah, pastor, mas a Assíria varreu todo o Oriente Médio. Espera. Ah, pastor, Senaqueribe é um dos reis mais temíveis que teve na história. Espera. O santo de Israel age no momento certo, na hora certa, conforme o seu próprio conselho. Espera. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 24. Não, já li. Versículo 26. Porventura, não ouviste que já há muito tempo eu fiz isso, e já desde os dias antigos o tinha formado? Agora, porém, o fiz vir, para que tu fosses o que destruísse as cidades fortificadas, e as reduzisse a montões de ruínas. Por isso, os seus moradores, dispondo de pouca força, andaram atemorizados e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, e a relva verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes da seara. Porém, eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Até aqui. Olha que interessante. Controle de Deus. O que Deus fala? Você está falando que você fez muita coisa, mas na verdade fui eu que trouxe você. Fui eu que coloquei pânico nos povos. Fui eu que te dei a vitória. Se não fosse eu ter decretado que você seria vencedor, não acontecia nada. Veja, ele poderia ter se comportado de maneira diferente. Ele poderia, inclusive, lógico que eu estou falando uma suposição, é uma conjectura. Mas ele poderia, inclusive, falar, olha, o Deus de vocês é que me trouxe, é que me abençoou, cumprindo a palavra do seu profeta. Mas ele jamais poderia passar a linha. Ele passou a linha. E afrontou o Deus vivo. E ameaçou de tomar Jerusalém, num momento em que não estava decretado por Deus a queda de Jerusalém. Então Deus aqui está mostrando, através da figura do profeta Isaías, tudo que Deus realizou usando o rei da Síria para cumprir o seu propósito. Deus usa ímpios para cumprir o seu propósito. Isso é uma verdade que se repete em toda a Bíblia. Nos causa estranheza? Nos causa, mas veja, apenas Deus. Para poder compor todas as mentes que estão no mundo, só Deus. Nós não teríamos nem de perto essa capacidade. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, versículo 29. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste, e isso te será por sinal. Esse ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os frutos delas. Porque o que escapou da casa de Judá e restou, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião os que escaparem. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Até aqui. Vamos fazer uma pausa nesse parágrafo. Primeira coisa que Deus está falando, olha, eu vou pôr anzóis. Era hábito dos reis assírios colocar argolas nos lábios, argolas no nariz, engatar anzóis e trazer arrastado. O rei Manassés, filho de Ezequias, foi levado dessa forma cativo. O que Deus está falando? O meu tratamento cruel que vocês têm, eu vou trazer vocês da mesma maneira, para fora da terra. Inclusive eu vou dar um sinal da impotência de vocês. Aí Deus começa a falar para Judá. Ele fala, olha, eu pergunto, alguém consegue plantar em guerra?
Se a cidade está cercada, se eu sair com a minha enxada nas costas, assim que eu sair da cidade, o que acontece? Eu vou preso. Então ninguém consegue plantar. A cidade tem que comer do que foi colhido. Mas o campo está ali. O que Deus está falando? Olha, no primeiro ano vocês vão comer do que o campo der. No segundo ano não deu tempo de plantar. Mas ainda vocês vão comer disso. Mas no terceiro ano vocês vão plantar vinha, vocês vão plantar roça. E vocês vão comer abundantemente. O que Deus está falando? Eu vou mandar a ameaça embora e essa ameaça não vai mais voltar. E vocês vão voltar para a vida normal. Vocês vão voltar a trabalhar, vocês vão voltar a plantar vinha. Vocês vão poder ter uma vida normal. Esse é o sinal que eu vou dar. Só que Deus avisa que no primeiro ano não teriam tantos recursos. No segundo ano os recursos melhorariam um pouco, a vida começaria a normalizar. No terceiro ano, a vida normalizou. Mais ou menos é assim. Imagina um trabalhador que sofre um acidente de moto. E aí ele fica numa cama com a perna quebrada. Ele pode trabalhar? Aí ele é autônomo, ele não tem ajuda nenhuma do governo. Só que ele tem uma poupança. Concorda que enquanto ele estiver doente ele vai usar poupança? Aí ele usa poupança e contrai algumas dívidas. Só que aí ele volta a trabalhar. Assim que ele voltar a trabalhar, a vida começa a retomar. Aí ele paga as dívidas, volta a viver. Primeiro ano é mais difícil, segundo ano melhora um pouquinho, terceiro ano está tudo em ordem. Isso aqui nos mostra um princípio que, de uma maneira direta, a gente não vê no texto. Mas de uma aplicação do texto, você vê claramente o que acontece. Quando problemas sérios acontecem, pode acontecer que, em consequência a esse problema, você leve algum tempo para restaurar a normalidade. Existem problemas que paralisam a vida, lembra? E a restauração é gradativa. É uma nova adaptação, é um novo recomeço, é um novo avanço. É assim que a vida funciona. Quem é mais velho aqui sabe. E quando problemas acontecem, às vezes eles têm o poder de você perder um ano. Mas vai se recuperando, vai trabalhando, com a bênção de Deus tudo volta ao normal. É o que está aqui. Amém? Versículo 33. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante a ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. O que Deus fala aqui? Olha, não vai entrar. E aí, olha que interessante, Deus relembra a aliança com Davi. Porque o descendente de Davi é Ezequias. Se a Síria entrasse na cidade, o trono de Davi seria desocupado. Por causa da aliança com Davi, Deus não deixou entrar na cidade. Quem é que ocupa o trono de Davi hoje? Jesus Cristo, nosso Deus. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Está ocupado agora, para todo sempre. Lá no céu, Jesus já reina. Sobre tudo, porém, vai reinar de uma forma muito mais efetiva quando ele vier. Vai reinar sobre toda a terra. E depois disso vai entregar o reino ao Pai. Por toda a eternidade. É isso que a Bíblia nos descreve. Entende essa questão do trono de Davi? Deus falou, não vai entrar. E não entrou. Não entrou. E aí a narrativa termina, versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos,
Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e habitou em Nínive. Até aqui, vamos fazer uma pausa. Esse daqui é um dos fatos mais espetaculares da Bíblia. Deus libera um anjo e mata 185 mil numa noite. A história registra essa morte. Só que eles dizem que foi um tipo de peste. Alguns estudiosos querem dizer que foi peste bubônica. Mas a Bíblia nos fala em outro texto que foi a espada do Senhor e não a espada de homens que matou. Nós não sabemos a maneira que Deus feriu. Mas nós sabemos que quando acordou de manhã, tinha cerca de 185 mil homens mortos. Gente, é muita gente. É muita gente. Eu pergunto, aqueles homens que não criam em Deus, assim que morreram, foram para onde? Alguém pode me ajudar? Para o inferno. Por que Deus os salvou? Percebe o destino do ímpio? Percebe o destino dos arrogantes? Percebe o destino daqueles que blasfemam contra Deus? Percebe o destino daqueles que não se arrependem, não creem em Jesus Cristo e não recebem como Senhor e Salvador da sua vida? Esse é o destino. Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com o seu povo, a menina dos seus olhos, raça eleita, nação santa, que teve o nome escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, antes que tudo existisse. Deus já foi lá e escreveu o nome. Esses aí ninguém toca. Esses aí ninguém tira da mão de Deus. Porque o compromisso de Deus é com eles, aqueles que creem no Filho de Deus, arrependidos da sua multidão de pecados. É assim que tudo começa, arrependimento e entrega total a Deus. Ah, não quero arrepender, bem-vindo, vai fazer par com 185 mil aqui. E com todos aqueles que não creram em Jesus, que não creram em Deus. Essa é a realidade. E aí, para encerrar, para mim, o versículo mais legal de todo o capítulo, 38. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e escaparam para a terra de Ararate, e Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Até aqui. O que aconteceu? Cumprimento do decreto de morte da parte de Deus. Olha que curioso. Ele não comparava todos os deuses e não dizia que o Deus da Bíblia era igual a todos os deuses. Ele foi morto na casa do seu Deus, um tal de Nisroque. E curiosamente foi morto por dois filhos que tinham nome de falsos deuses. Adrameleque e Sarezer. Nome de dois falsos deuses. Esses filhos o mataram e fugiram para a região de Ararat, ali na região da Turquia, da Armênia, aonde pousou a Arca de Noé. E aí um outro filho assumiu. Veja que interessante, olha o golpe que Deus deu em Senaqueribe. Essa morte dele aconteceu 19 anos depois. Ele teve que sair fugido de Judá. Ele teve que sair enterrando 185 mil homens. E nunca mais na vida se organizou para se levantar contra o Deus de Israel. Pior que isso, além de não ter mais força para uma campanha militar contra Judá, não foi ele que falou? Vocês não vão escapar. Foi ele que falou. Só que quem não escapou do decreto de morte de Deus foi ele. E foi morto de maneira desonrosa. Para vocês terem uma ideia, nem o rei Acabe foi morto assim. Olha que o rei Acabe foi perverso. Mas o rei Acabe teve uma época que se humilhou diante de Deus, se humilhou para valer. E a Bíblia fala, olha, eu vou dar um destino mais ameno para Acabe, porque ele está se humilhando diante de mim. E o rei Acabe morreu como um verdadeiro general. Foi ferido por uma flechada.
mas ele, ferido de morte, ele permaneceu até o fim, em pé, como um grande combatente que ele era. E morreu de uma maneira digna. Isso na cultura judaica e da cultura de um rei queria dizer muita coisa. Esse camarada aqui, mais arrogante que acaba. O cara conseguiu, hein? Morreu humilhado, seus 2 filhos o mataram. Por quê? Porque afrontou a Deus. Nunca mais conseguiu se levantar contra o povo de Deus. E aqui entra a primeira aplicação desse texto. Irmão, muita gente às vezes se levanta contra você. Muitas vezes a pessoa se levanta de maneira injusta, falando o que não deve, fazendo fofoca, fazendo difamação. Eu tenho visto, nesses 24 anos de salvo, muitos que se levantaram. Deus pesou a mão. E a vida desandou de uma forma, sempre eu vejo consequência. A pessoa se levanta contra o povo de Deus, a pessoa se levanta contra Deus, fala de maneira arrogante, a consequência vem. Isso é repetitivo. Espera. Entendeu? Amontou a brasa viva na cabeça do inimigo, ora pela salvação dele, ora para ele se arrepender e fala, Senhor, ele é cego. Me guarda desse homem mau, mas Senhor, não entrega ele ao próprio desejo. Tem misericórdia. Isso é amontoar a brasa viva sobre a cabeça. Isso é amar o inimigo. Não é ir lá dar beijinho no cara que está com um fuzil querendo atirar em você. Entendeu? Mas essa é a questão. Se tem gente se levantando contra você, espera. E vou dar um conselho. Não peça para Deus pesar a mão, porque nós também somos pecadores. Eu normalmente, já faz uns anos, eu não peço a Deus justiça. Porque se Deus for me colocar ao lado daquela pessoa que está me ofendendo, me atacando, eu sou tão pecador quanto ela. Eu preciso tanto da graça de Deus quanto ela. Eu também tenho o rabo preso. Eu também tenho coisas erradas na minha vida. Não sou perfeito. Então eu prefiro colocar a situação para Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo? Está na tua mão. Eu prefiro muito mais que Deus trate com o cálice da misericórdia. Porque é terrível coisa cair nas mãos do Deus Altíssimo. Mas se isso está acontecendo com você, espera. Entendeu? Nós vamos viver tempos onde a igreja vai ser oprimida. Nós vamos virar fora da lei. Quem é convertido há mais anos aqui, entende o que eu vou falar. O ambiente é completamente diferente do que era há 20, 22 anos atrás. Nós vivíamos de uma maneira leve, livre. Todas as portas se abriam para a igreja. Havia um grande avivamento da parte de Deus varrendo o Brasil. Milhões de pessoas foram salvas. Ninguém ousava, um ou outro se levantava contra a igreja, mas o ambiente era propício. Hoje nós vivemos um ambiente onde a igreja do Senhor começa a ser sufocada. Para vocês terem uma ideia, deixa eu escolher as palavras corretas. Uma liderança que cuida da parte democrática do nosso país. Vocês sabem a maneira que a democracia é feita, né? Todo mundo vai lá, eu gosto do Corinthians, você gosta do Palmeiras, aí o Palmeiras ganha, porque mais gente que gosta do Palmeiras foi lá, vocês sabem, né? Aí o que fizeram? Estão querendo colocar uma lei onde se você falar de homofobia, se você falar de qualquer coisa ligada a essa área da democracia, isso se torna crime automático. Essa semana foi. No apagar das luzes. Quem é o alvo dessa lei? O alvo dessa lei é a igreja. O alvo dessa lei é silenciar pessoas que defendem o interesse da igreja. O que vai acontecer?
Eu não sei se é por causa dessa lei, mas uma hora nós vamos virar bandido. Esse livro aqui vai ser proibido e nós vamos ser persona não grata. E nós vamos ser inimigos do Estado por causa daquilo que a gente crê. Ai, pastor, o que eu faço? Espera. O Santo de Israel é o teu Deus. Amém? Vamos a mais uma aplicação. Deus nem sempre traz o juízo em vida. Isso às vezes nos deixa com pensamento complicado. Você já viu gente que a vida inteira fez maldade, a vida inteira viveu como ímpio e morreu milionário? Está cheio. Mas aonde que ele está hoje? Aonde que ele está hoje? Inferno. Valeu a pena ser milionário? E vou dizer mais, hein? Se foi milionário, se foi blasfemo, o grau de juízo é muito pior, é o que a Bíblia diz. Lembra Jesus falando? Haverá menor juízo em Sodoma e Gomorra do que em Cafarnaum? Então, me parece que existem graus de juízo. Palavras do próprio Jesus, não estou inventando nada, só estou relembrando o texto. Então, você vai ver na sua vida gente ímpia que morreu milionário e você não viu o juízo de Deus. Não estranhe. Senaqueribe morreu milionário. Líder de uma das maiores nações do seu tempo. Poderoso. Juízo veio em vida? Não. Decreto de morte veio, executou o inferno. Acabou. Entendeu? O que mais que eu marquei aqui? Quando surgiu o problema, para onde que Ezequias foi? Para o templo e foi buscar o homem de Deus. Quando surgem problemas na sua vida, o que você tem feito? Ah, pastor, deixa que eu resolvo sozinho. Entendi, você é bem independente de Deus. Deus na sua vida é só uma figura. É só um protótipo. Porque quando você tem problemas, buscar a face de Deus não quer dizer nada. Eu já vi gente que assim que o problema veio, a pessoa ficou bicudinha com Deus. Ah, não aceito que Deus fez isso. Eu já vi gente falar assim. E aí parou de ir para a igreja. Nossa, ó, sua maneira de resolver o problema é sensacional. Inclusive destruiu a vida. Porque um evento começa a emendar no outro, um abismo chama outro abismo. E a pessoa pode inclusive entrar num caminho ou de abandono da fé ou de apostasia. Entendeu? Até quem é nascido de novo pode entrar num caminho de abandono da fé. Um nascido de novo não pode apostatar. Abandonar a igreja é uma coisa, apostatar é outra. Entendeu? Apostatar é para o incrédulo. Apostatar normalmente para aquela pessoa que veio para a igreja, foi convencido na sua mente, e aí sai da igreja blasfemando o nome de Jesus. Entendeu? Isso é apostasia. Mas gente nascida de novo, olha, eu conheço gente que era piedosa. E começou a entrar numas piras, numas coisas que não devia, hoje está afastado dos caminhos do Senhor. Não pense que não pode acontecer com você. Começa a dar moleza, começa a dar sopa para azar para ver se sua casa não vai cair. E sabe como começa? Ah, hoje estou cansado para ir para o culto. Inclusive falar uma coisa para os irmãos, hein, irmãos? Não se tira férias de Deus no Natal, no fim do ano e nas férias. A vida continua sendo Deus, são só feriados. Entendeu? Tem gente que nessa época do ano, nessa época de férias, se afasta da igreja, para nunca mais voltar. Começou porque, nossa, me convidaram para um final de semana na praia mais linda do mundo. Aí começou ali, um evento foi chamando outro evento. Já vi acontecer. Amém? Que mais aqui? Veja. Os zombadores, última aplicação, nunca vão parar. Só existe uma maneira do zombador parar, se ele se arrepender, crer em Cristo e começar a andar em novidade de vida. Então não estranhe, o zombador sempre vai zombar. É o papel dele. Amém? Vamos orar?